seguida, passando aqui o nosso bloco, nós vamos entrevistar a jornalista Lúcia Helena, que é uma referência na sua área. Ela é autora do livro reportagem Quando Amanhece na Sicília, premiado no Brasil e na Itália, sobre a luta das mulheres e da sociedade civil italiana contra a máfia. Ela já morou em Londres, Havana, Roma por 6 anos, de onde fez reportagens para a Folha de São Paulo, a revista Isto É e também o Jornal do Brasil. Ela esteve em mais de 80 países do mundo, alguns deles devastados por guerras recentes e reportados por ela também, tais como a Síria, a própria Palestina, a Sérvia e o Líbano. E ela também esteve presente nos campos de Sabra e Chátila, na periferia sul de Beirute, Ramala, Belém, Nablus, Hebron, Nazaré, Berúnia e o campo de refugiados de Jenin. Atualmente ela mora aqui no Rio de Janeiro, onde está terminando um novo livro reportagens sobre os refugiados do Oriente Médio que lutam pela paz, e ela é colunista do site britânico Monitor do Oriente Médio. Bom, Lúcia, muito obrigada por aceitar o nosso convite de fazer parte hoje do nosso programa, do nosso Plantão Palestina. Nós ficamos extremamente honrados em te receber. Obrigada, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que é importante a gente, só fazendo algumas correções. Eu morei 12 anos no Rio de Janeiro e voltei para São Paulo esse ano, então estou morando no estado de São Paulo. O campo de refugiados em que eu vivi como se eu fosse refugiada é o de Shatila, que era chamado em 1982, quando houve o massacre de Sabra e Shatila, era ainda Sabra e Shatila. Hoje Sabra é um bairro extremamente pobre na periferia de Beirute. Shatila ainda é um campo de refugiados, que é o lugar em que eu testemunhei uma das maiores, mais devastadoras dores de mães que eu vi na minha vida. Só que a solidariedade seletiva, né, que só enxerga algumas crianças, geralmente brancas, europeias ou israelenses, dificilmente vê essas crianças, né? Então, o Shatila é importante falar. Eu fiquei 25 dias vivendo lá, como se eu fosse refugiada. Então, eu fiquei com eles. Não são tendas, sabe, Ana? São casas de madeira, tijolo, extremamente precárias, que lembram muito as comunidades do Rio, mas só que pior, porque você não tem água, a água é muito insalubre. Então a água eles só conseguiram porque a Noruega, que é uma grande apoiadora e solidária à causa palestina, conseguiu fazer uma máquina de dessalinização, fazer um poço artesiano e também uma dessalinização da água do mar. Quando eu fiquei lá, eu já tive várias vezes lá em 2015, 2017, 2012. Na primeira vez que eu dormia, eu escovava o dente com a água do mar. E eu tinha ânsia, eu vomitava de manhã, porque você acorda de manhã e escova o dente com a água do mar. Vocês não conseguem imaginar, aqui a gente está falando de palestinos que tinham uma vida normal antes de 1948. Muitos deles são de famílias de Gaza, que eram famílias que tinham a sua plantação de oliveiras, com uma fabriquinha de azeite, que tinham uma casa bonita, que tinham filhos, que sonhavam, que sonhavam em criar os seus filhos de uma forma como nós sonhamos, sabe? Uma forma humana, bonita, feliz, e que tiveram a vida destruída em 1948, quando a Inglaterra, através da Declaração de Balfour, dá a alguns judeus europeus, e é preciso deixar bem claro que esses judeus não são os judeus do Holocausto, e a gente tem que ter imenso respeito e solidariedade pelos judeus que morreram no Holocausto. Em grande maioria eram judeus mais pobres, professores, eram mulheres de esquerda, eram deficientes físicos, gêmeos. Então, o Holocausto não matou só judeus, mas a Israel e o projeto sionista sequestrou a tragédia do Holocausto para que ela entrasse no cinema, né, como se ela tivesse matado só judeus. Então, morreram também negros, ciganos, 500 mil ciganos, morreram deficientes físicos, mas a gente não fala sobre isso.
Então, essas pessoas tiveram a vida destruída em 1948 a partir daquele massacre de Deir Yassin, em abril de 1948. Quando a Inglaterra começa a financiar a ida desses judeus extremistas extremamente violentos do Haganah e do Irgun, Haganah e Irgun eram milícias judaicas, como as milícias que a gente tem hoje, né, no Rio de Janeiro, que foram armadas por Estados Unidos e Inglaterra, e parcialmente pela Rússia, e chegavam à Palestina. Quando eles chegaram, os palestinos não sabiam, eles falavam, tá, eles estão vindo porque foram massacrados pelo Holocausto, e os palestinos chegaram a acolhê-los. E é importante dizer que judeus, cristãos e muçulmanos viveram anos, séculos bem ali, em paz. Eram todos palestinos, todos, aquilo tudo era Palestina. Judeus e palestinos, muçulmanos e cristãos eram amigos, até acontecer a criação de Israel numa terra onde já existia a Palestina. Aí você tem 500 cidadezinhas varridas do mapa por milicianos judaicos, porque não dá para falar que foi por Israel, porque Israel não existia ainda. E esse massacre acontecia desde 1946. Então, para quem me pergunta, e o Hamas só existe a partir de 1987. Israel e os milicianos do Irgun e Haganah massacram, estupram e matam desde, no mínimo, 1946. Então, os campos de refugiados onde eu morei, sobretudo Shatila, eles são o resultado desses massacres, em que 800 mil palestinos foram expulsos da sua casa. E isso, os milicianos chegavam em 48, 49, 50 e falavam, você tem 2 horas para sair daqui ou você vai morrer, e a sua casa vai ser dada a um miliciano judeu. Então, essas casas eram dadas a essas famílias judias. E os próprios judeus que estavam ali na Palestina há séculos tentaram defender cristãos e muçulmanos, porque falavam, mas eles são nossos irmãos. Muitos judeus que tentaram defender a limpeza étnica foram mortos por judeus que nada tinham a ver com a Palestina, que vinham da Ucrânia, da Polônia, da Rússia, da Hungria, nenhuma relação com a Palestina histórica. Então é como se alguém chegasse, eu nasci em Guaratinguetá, dizimasse, devastasse a minha cidade e com o tempo o mundo falasse para o mundo, não, aqui nunca foi uma cidade brasileira, foi sempre uma cidade hebraica. Então, é muito triste, né? Isso não tem... É uma dor muito maior do que Hamas, Fatah, é uma dor de toda a humanidade. É muito maior do que essa discussão se Hamas é terrorista ou não, né? Não, isso que você traz é muito importante para a gente ter dimensão do que o povo palestino passa no dia a dia. Anteontem, a gente teve a notícia de que 45 famílias foram completamente exterminadas nos últimos bombardeios. Imagina, 45 sobrenomes, 45 famílias, gerações e gerações que foram simplesmente apagadas da história da humanidade nos últimos 10 dias. Então, uma situação que mostra a condição de vida dos palestinos e que foi gerada durante todo esse histórico que você trouxe para a gente agora. Eu queria te fazer uma pergunta. Você relata que você morou durante um tempo num campo de refugiados e a gente queria te perguntar também sobre como é o dia a dia dos palestinos que vivem sob uma ocupação, que vivem sob a ocupação sionista ali naquela região da Cisjordânia, na região de Jerusalém Oriental. Olha, o que me impressionou muito, Shatila é na periferia de Beirute, a única coisa comparada a Gaza, que eu acho que pode ser comparada, são os campos de refugiados de Beirute ou Yarmouk, na Síria. Eles estão sendo dizimados, é um projeto de Israel bombardear esses campos para que os refugiados nunca mais possam voltar à Palestina. Todo conflito determina que os refugiados possam voltar. Isso é a resolução 94 da ONU, que previa que os refugiados palestinos pudessem, claro, voltar imediatamente para suas casas. Isso não permitir o retorno é um crime de guerra, é uma desumanidade sem precedentes.
E o que acontece? Quando Israel percebe isso, além de descumprir, desrespeitar todas as resoluções da ONU nos últimos 76 anos, Israel tem um plano de bombardear campos de refugiados. Então, o que eu posso falar bastante sobre o campo de Shatila, que é quase um enclave, porque Líbano não considera, olha que loucura isso, Líbano não considera o campo de Shatila como parte do Líbano, porque o Líbano recebeu aqueles refugiados falando, olha, a gente também é um país super pequeno, o Líbano tem só 4 milhões de habitantes e hoje ele tem 1,5 milhão de refugiados. Isso é para quem diz que os árabes não recebem refugiados. A Jordânia recebeu, o Líbano foi o que mais recebeu, a Síria recebeu e os refugiados se tornaram duplamente refugiados, duplamente massacrados. E aí Líbano falou, olha, ONU, eu recebo, mas daqui a alguns meses essa situação tem que ser resolvida e eles têm que voltar, porque a gente não tem como receber tantos refugiados palestinos. A gente está falando de 400 mil num país super pequeno, isso na época, né? Hoje já são, no mundo todo, mais de 6 milhões de refugiados palestinos. Então, Shatila, não tem... Então, olha só, o lixo não é tirado pelos libaneses porque falam, não, é um enclave. Então, os palestinos só sobrevivem ali e são pessoas maravilhosas, talentosas, sabe? Nos lugares mais feios, mais sofridos, eu conheci as pessoas mais bonitas que eu já conheci na minha vida. Nos lugares mais pobres vivem as pessoas mais bonitas, mais humanas. Então, eles só existem por causa da ONU. Por isso que é complicado quando a pessoa fala, a ONU é em Nova York. Não, a ONU está presente em milhares de campos de refugiados. A ONU, às vezes, também, ela comete erros, mas muitas vezes ela é a diferença entre você comer ou não, entre você ficar vivo ou não. Então, Israel começou a dizer que aqueles palestinos de Shatila não tinham direito a nada e o Líbano ficou nessa situação, começou a ser bombardeado por Israel, porque Israel dizia que o Líbano protegia pessoas da OLP. Então, você tem um enclave onde vivem 13 mil palestinos sem direito a nada. A única escola que existe é da ONU, o hospital que existe é da ONU e foi bombardeado durante o massacre de setembro de 1982, quando Israel acertou um acordo com os Estados Unidos e falou, Estados Unidos, então vamos tirar os homens do campo de Shatila. Estados Unidos, o Felipe Habib foi lá e falou, galera, então vamos tirar os homens, já que Israel fica bombardeando e fica falando que vocês estão protegendo a OLP, os homens vão sair, vão para um navio com as suas armas e a gente deixa as mulheres, crianças e idosos. E os palestinos falaram, tá bom, a gente cumpre a nossa parte. Os homens foram tirados do campo de Shatila, evacuados, ficaram mulheres, grávidas, crianças, velhos. Israel armou uma emboscada, como ele sempre faz. Na época era em plena guerra civil no Líbano, né, que era basicamente também entre cristãos e muçulmanos, deixando bem claro que nós, cristãos, éramos os radicais na guerra do Líbano, e os muçulmanos eram os moderados. Nós, cristãos, matamos muito mais no Líbano do que os muçulmanos. Eu, como católica, eu sinto vergonha do que as falanges cristãs fizeram no Líbano. É uma vergonha, como católica, é uma das maiores vergonhas da minha vida. E Ariel Sharon, que é chamado de açougueiro de Shatila, chama as falanges assassinas, né, as falanges que eram uma milícia cristã, como as milícias cristãs que a gente tem no Rio hoje, e talvez ainda mais armadas, e fala, eu vou abrir o portão do campo de refugiados, vocês podem entrar e massacrar os palestinos. Eles estupraram mulheres, abriram a barriga de mulheres grávidas, mataram 3 mil palestinos refugiados em Shatila. Pesquisem sobre o que foi o massacre de Sabra e Shatila hoje no campo de refugiados. Eu entrevistei para o meu livro centenas de pessoas que são sobreviventes ou que tinham só 3 anos na época. Então, o maior massacre do Oriente Médio até hoje não foi cometido por palestinos e muçulmanos, foi cometido por israelenses e cristãos como eu, para mim, imensa vergonha. Então, olha que interessante que a gente nunca fala do massacre de Sabra e Shatila como sendo cometido por israelenses e cristãos. A gente fala, os massacres dos palestinos, não, os palestinos não têm nem condições de fazer algo tão grande, né? Dessa vez o Hamas surpreendeu a todos em termos, porque o isolamento de Gaza só poderia levar a isso. Então, é importante a gente falar a vida num campo de refugiados. Você acorda e não sabe se você vai estar vivo até o final do dia.
a água, a energia, quando eu estava lá, eu só tinha energia 3 horas por dia. Então, eu tentava, sabe assim, tipo, a gente no Brasil toma 2 banhos por dia, não sei o que lá, eu tentava tomar um banho com uma caneca, e aí a hora que chega a água, todo mundo toma um banho correndo. Para cozinhar, a gente usava essa dessalinização da água que a Noruega fez para ajudar os palestinos. Eu ia na escola fazer um trabalho voluntário e levei brinquedos, cadernos para as crianças. Crianças, Ana, você que é mulher, assim, isso te toca tanto. Crianças que amam, o que elas mais querem receber é cadernos, é a possibilidade de estudar. Então, uma delas me abraçou e falou assim: vocês, brasileiros que estão me ajudando, estão me dando o presente da esperança. E você se emociona, pessoas que jamais perderam a esperança de voltar para a Palestina, que lutam pela paz, mas não a paz dos cemitérios, a paz que é filha da justiça. Então, não é uma paz de que todo mundo está morto, não. É a paz como filha da justiça. A justiça de um Estado palestino como prometido pela ONU, pelo mundo inteiro, e que Israel jamais permitiu que nascesse o Estado palestino. Então, hoje a gente está falando de Ariel Sharon, que está morto, e deve estar num lugar muito feio. Ariel Sharon foi um dos piores primeiros ministros de Israel, isso na opinião de todos os maiores historiadores do mundo. A gente está falando de Benjamin Netanyahu, que fez os acordos serem devastados, congelados, né? Não existem mais diálogos sobre a paz e a criação de um Estado palestino. Então, quando você vê essas crianças que vêm, te abraçam, sorriem, não tendo nada, sabe? Nossa, é uma coisa que é muito emocionante, me marcou para o resto da vida. Além disso, você tem Jenin, que é um campo de refugiados já na área da Cisjordânia, assim como você tem Ramallah, né, ou Ramallah, que olha só, como é que Ramallah é uma cidade linda, a tradução em árabe é Monte de Deus, Ramallah. E é uma cidade linda, assim como Jerusalém, Belém, tudo aquilo historicamente é a Palestina. Jericó, que foi massacrada no Antigo Testamento, mostra aquelas pessoas que invadiram Jericó e que a gente fala, ai, Josué, que máximo, Josué no Antigo Testamento que matou todo mundo. Aquilo é criminoso, né? Ele, segundo ele, no Antigo Testamento fala, mate tudo que se mexa. Aquelas pessoas eram cananeus e o resto da Palestina, filisteus. Até hoje, Palestina em árabe se chama Filistim, né? E os filisteus, quer dizer, o nome é árabe. Aqueles habitantes originais são absolutamente árabes, palestinos, isso não se discute. Aquelas pessoas, tipo Netanyahu, que vieram da Europa, ou você tem várias pessoas com sobrenome europeu, russo, nenhuma ligação tem com a Palestina. Eles são judeus transplantados para lá. Então, se qualquer pessoa hoje falar, eu quero me declarar judeu, você pode ser brasileiro, europeu, americano, você fala, eu sou judeu. Israel te providencia uma casa em Israel, tirando um palestino da casa dele. Então ele fala, palestinos, você tem 2 horas para sair daqui, ou a sua casa vai ser demolida, porque a gente precisa dar essa casa para um judeu que acabou de chegar. E meus amigos judeus da Palestina, que eu amo, e tenho amigos no B'Tselem, no Break the Silence, que são movimentos que denunciam os crimes de Israel, com mulheres judias também. Eles são absolutamente contra isso, denunciam isso, e estão sendo perseguidos. Agora, Ariel Sharon disse que essas mulheres que eu entrevistei do B'Tselem, do Break the Silence, do Jewish Voice for Peace, muita gente pode ter as casas confiscadas, assim como os palestinos, se eles continuarem denunciando Israel. Isso é crime de guerra em qualquer lugar do mundo. Vocês conseguem imaginar se o Brasil massacrasse hoje os argentinos e falasse, argentino, saia da sua casa porque um brasileiro vai ocupar? Isso jamais seria permitido. Israel, a ele tudo é permitido, né? Israel é uma criança, como uma criança psicopata, que se tornou psicopata, mas que há algum tempo usa como eu posso dizer, um trauma de infância para dizer, eu posso estuprar, eu posso matar e tal, e sequestrou o Holocausto como se ele fosse apenas judaico. Ele não é, ele é uma tragédia contra a humanidade, ele é um crime contra a humanidade. Então, como se eu chegasse e falar, mas espera aí, você está estuprando uma menina? Não, mas meu avô morreu no Holocausto. É isso que Israel faz, é isso.
Então, isso é muito grave. O que eu percebi em Ramallah, eu estava com várias pessoas que eu adoro, que são meus amigos até hoje, Ruaida Rabah, que é irmã do Kedi Disson Ali de Rabah, presidente da FEPAL, que eu também conheço e gosto muito. Eu estava com a Samira Scott, que faleceu há algum tempo, uma pessoa maravilhosa, e aí eu recebi uma homenagem que me fez desabar, assim, de emoção, do Conselho de Brasileiros na Palestina, como uma pessoa que luta pela paz e pela causa palestina. Então, essas pessoas têm uma vida, assim, você tá aqui, o seu pai está em Gaza, você nasceu em Gaza, mas você nunca mais pode voltar para lá. Nunca mais. Você não pode ver sua mãe, seus irmãos. Se você voltar, não tem nem como entrar, uma vez que você saiu e você se tornou refugiado. Se você sair da sua casa, por um momento que a sua casa está sendo bombardeada, se você sair por um mês, eles confiscam a sua casa e entregam para uma família, né, de israelenses ou de judeus recém-chegados. É uma coisa jamais vista. Gaza, Ramallah e Nazaré, Belém, toda aquela região, elas são piores do que o gueto de Varsóvia. No gueto de Varsóvia não durou 70 anos, você não teve corte de comida, água, eletricidade, como você tem em muitos lugares na Palestina e nos campos de refugiados. É muito pior do que o gueto de Varsóvia. Então, assim, por que a gente chama o gueto de Varsóvia de desumanidade, crimes contra genocídio? E por que há 76 anos a gente chama esse conflito de guerra, sendo que a gente está falando de pessoas que não têm um exército, de pessoas como nós, talentosas, palestinos, que são talentosos, que há alguns anos a melhor professora do mundo naquele prêmio Teachers Award, um prêmio da ONU, foi uma palestina. Eles são pessoas talentosas, humanas, e a gente está julgando isso, todos nós, quem não fala sobre o massacre e o genocídio de palestinos também tem as mãos manchadas de sangue. Então, assim, é como se a gente tivesse um gueto de Varsóvia há 76 anos. E eu lembro quando eu voltei, aconteceu uma coisa que, quando eu quis ir para a Síria, né, para Yarmouk, né, que é aquela região eu fiquei em Zarli, que é um campo de refugiados palestinos, e aí eu pedi que meus amigos não me dessem nada de aniversário, porque eu queria muito ir para lá. Eu falei, qualquer coisa que vocês fossem me dar como presente, eu queria que vocês dessem para os palestinos na fronteira da Síria. E aí a gente conseguiu arrecadar muitos brinquedos, quase 300 brinquedos, cadernos e tal. E eu lembro que minha filha era pequenininha na época, tinha 10 anos, ela falou, mãe, eu posso pegar uma parte da minha mesada? Ela pegou R$60 e falou, por favor, compra um caderno, lápis de cor e leva para uma criança como eu. Então, assim, a minha filha conseguiu perceber que era uma criança como ela. E a gente tem jornalistas no Brasil que chamam israelenses numa rave de sádicos. Jornalistas que chamam uma rave de sádicos, porque você consegue imaginar uma rave do lado do gueto de Varsóvia? Eu não iria. Vocês iriam? Ficar dançando do lado do gueto de Varsóvia é inimaginável. Então, esses jornalistas, alguns chamam aquelas pessoas que estavam numa rave a 5 minutos de Gaza, que é a maior prisão a céu aberto do mundo, onde pessoas estão morrendo todos os dias, e aí aqui eles são como nós, mas os palestinos? Então, há uma desumanização completa dos refugiados palestinos. E esses refugiados, eles são a questão central da Palestina hoje. Isso muitas pessoas não entenderam. E por isso eles são bombardeados, eles foram mortos em Shatila, mortos em Jenin, mortos em vários locais. Alguns refugiados foram mortos no massacre da Mesquita de Ibrahim, em 1994, um extremista judeu chamado Baruch. Eu não gosto de falar sionista, às vezes, eu falo muito sionista, mas eu também falo muito extremista judeu, sabe? Porque, assim, em todas as religiões, você tem extremistas. Você tem extremista cristão, assassinos, que, tipo o Andrés Breivik, que matou 80 pessoas na Noruega, ele é um terrorista cristão.
E eu sou cristã e eu digo com toda certeza que ele é um terrorista cristão. Jim Jones é um terrorista cristão. Aí você tem terroristas também muçulmanos que faziam parte do ISIS e que matavam, sobretudo, muçulmanos. E você tem terroristas judeus e a gente precisa dizer isso. Pelo amor de Deus, a gente precisa dizer que eles existem, porque senão a gente continua alimentando o ódio aos palestinos, aos muçulmanos. E isso, o que o mundo está fazendo hoje, os palestinos são os novos judeus, são os que os judeus foram na Segunda Guerra Mundial. Hoje são os palestinos. Se você trocar um palestino por judeu em todas essas leis que o Netanyahu falou agora, sem comida, sem água, sem eletricidade, você tem um cenário da Alemanha de 1933. Você tem um cenário das leis de Nuremberg. Quando eles fizeram as leis de Nuremberg, Hitler falou assim, alemães, venham alemães de fora da Alemanha, cheguem aqui que a gente vai te dar uma casa. Hitler tirava um judeu da sua casa, um judeu pacífico, que colaborava, que era um judeu alemão, inclusive, era alemão, porque o judaísmo é só uma religião e não uma raça. Os únicos que acreditam que o judaísmo seja uma raça são Hitler e os sionistas, porque o judaísmo é só uma religião, e hoje eles tratam como raça e se chamam de Estado judeu. Exatamente. Então, as leis de Nuremberg são iguaizinhas às leis do Estado de Israel hoje. Um palestino tem que sair da sua casa para uma família judaica entrar. O sionismo é idêntico ao nazismo, de sinais trocados. Ou seja, o nazismo se baseava no quê? Raça ariana, raça escolhida. E o sionismo se baseia numa coisa chamada povo escolhido. É a mesma coisa. Então, a gente tem que falar desses extremismos, né? Tanto o massacre de 94, na Mesquita de Ibrahim, o assassinato de Isaac Rabin. Isaac Rabin foi um líder que tentou a paz, um presidente de Israel, assassinado. Assassinado por quem? Por um muçulmano? Não, por um extremista judeu. Assim como Gandhi, assassinado barbaramente por um muçulmano? Não, por um extremista hindu. E por que a gente não fala isso? Por que a gente alimenta o ódio aos muçulmanos todos os dias, aos palestinos como se eles fossem sub-humanos? Por que a gente alimenta? Por que uma parte da mídia criminosamente não fala sobre o massacre de Sabra e Shatila quando morreram tantas pessoas quanto o 11 de setembro? Então, nos campos de refugiados é 11 de setembro quase todos os dias, mas uma parte da mídia não fala sobre isso. Nos campos de refugiados que eu visitei, eu vi mortos todos os dias, crianças que morrem de subnutrição. É uma coisa inimaginável. Ramala você ainda tem, né, em Belém, Nazaré, é uma condição de vida melhor, mas você tem o muro da vergonha, que passa recortando o território para impedir que seja feito um território palestino. O muro da vergonha, ele vai picotando tudo aquilo e impede você de ver a sua mãe do outro lado do muro, o seu filho do outro lado do muro. Se vocês foram separados depois de 1967, da Guerra dos 6 Dias, vocês nunca mais se encontram. E por que o mundo não fala nada sobre isso? Por que a gente que a gente fica indignado com o gueto de Varsóvia, a gente fica indignado com os 300 mil filmes que Hollywood criminosamente criou sobre o Holocausto, dizendo que eram só judeus, que morreram, desculpa. Por que a gente aceita tudo isso? Então, assim, o que eu quero como jornalista, o que eu tenho feito a minha vida toda como jornalista, é dar voz aos refugiados e às mulheres refugiadas palestinas e mostrar que elas têm um nome, que aquelas crianças tinham sonhos, já são 700 crianças trucidadas em Gaza. Aquelas crianças têm um nome, elas tinham sonhos como os nossos filhos. Elas têm mães, elas têm... Quando, às vezes, algumas TVs mostram, Gaza é sempre uma foto aérea e já israelense tem nome. Eu, no meu livro próximo, eu estou dando nome a cada criança morta. Cada criança morta vive dentro de nós. Elas estão vivas através de nós. E cada vez que a gente nomear essas crianças, elas estão vivas. A maior ferida do mundo hoje é o que a gente está fazendo com os palestinos. E um dia os nossos netos vão cobrar de nós e vão falar onde vocês estavam, quando os palestinos foram massacrados no maior gueto de Varsóvia do mundo, no mais longo gueto de Varsóvia.
com quem vocês estavam? Protegendo os mais ricos, os brancos, os mais armados, ou os mais vulneráveis, desarmados, que nem sequer um exército possui? O Hamas não representa a totalidade dos palestinos, o Hamas não é um exército, né, oficial, ele é um partido político que foi eleito e com um braço armado, mas ele não é um exército. A Palestina, que eu visitei tantas vezes, não tem exército. Eu fui conversar com uma coronel mulher do exército palestino, a única coisa que é permitida a eles fazer é entregar comida para os famintos. Eles não podem ter arma, eles não podem ter nada. A gente tem o exército mais poderoso do mundo massacrando os meus amigos, irmãos muçulmanos, que trataram essa cristã com imenso carinho, respeito, gratidão. Desculpa, me emocionei. Mas a gente se cala e a gente olha para o outro lado com a gente, uma parte da imprensa, é uma vergonha, é uma vergonha. Eu tenho imensa vergonha. Os nossos netos vão perguntar para todos esses jornalistas onde eles estavam em outubro de 2023, onde eles estavam em 1994, em 2002, em 2014, e de que lado eles estavam. Eu terei orgulho de dizer para os meus netos que eu estava descobrindo o rosto da dor ao lado dos refugiados palestinos. E isso não independe de qualquer visão política. Isso é para você defender o Estado palestino, você não precisa ser palestino. Eu sou de origem árabe, e em Israel ainda tem mais. Eu era parada nos checkpoints por ter sobrenome árabe. No aeroporto, quando eu cheguei, Ana, eu estava morrendo de fome. Eu cheguei meia-noite e pouco, e falei, agora, e os palestinos me esperando, né, no aeroporto, o Omar Al-Rifai, que é ligado ao LP, outras pessoas da OLP, uma presidente do sindicato também, que é um amor, a Abla Mujaré, que é ligada ao Fatah, ao LP, enfim. Todo mundo me esperando. Quando o soldado vê o meu sobrenome, árabe, Lúcia Helena Issa, ele me fala, sai da fila, né, get out. Eu entro numa sala gelada, sem aquecimento, e dessa vez era janeiro, e eu estava com muito frio e muita fome. E aí eles sentam você ao lado de vários palestinos ali numa sala do aeroporto para te interrogar. Todo mundo que tem sobrenome árabe. E eu falava, eu posso comer uma coisa? Eu só queria ali comprar um sanduíche, eu tô com muita fome. Não, quieta, você é árabe, o que você tá fazendo aqui? Eu sou jornalista e tal. Aí ele foi lá, entrou no Google, viu que era jornalista, me bombardeou de perguntas, quem que eu ia entrevistar. Eu falei que eu tinha algumas entrevistas com pessoas ligadas ao LP, mas sobretudo com crianças e mulheres. E eu com muito frio, mas muito frio mesmo, porque eu tava com casaco, mas assim, você tem que falar, todos os lugares têm aquecimento, tipo, morei na Itália, sempre tem aquecimento, né? Então você não tá toda encapotada assim, tipo cebola, sabe? Você tá com aquela roupa básica, assim, uma roupa, tipo uma camisa, sabe? E o casaco, mas você não tá com aquele... E eu tremia de frio. De repente veio uma senhora, uma palestina, pegou na minha mão e ela perguntou o que eu era. Eu falei, Ana Sarrafia, né? Eu sou jornalista. E ela me abraçou e falou, muito obrigada, shukran, shukran, shukran. Ela falava, obrigada, obrigada. Porque por só de estar ali tentando mostrar a dor dela. E ela falou, eu não sei se eu vou conseguir entrar, porque eles já me mandaram embora, eu não sei se dessa vez eu vou conseguir entrar. Então, assim, muitas vezes o cara atravessa um voo de 12 horas e depois é mandado, é deportado. Não entra. Isso é o bel prazer de Israel, não entra. E para Gaza, eu já estava tudo pronto, eu ia com um jornalista palestino, eu uma jornalista espanhola, e a gente estava conseguindo, com vários contatos, e Israel proibiu a gente de ir, né? Isso em 2016, 2017, e eu não conseguia entrar. E por quê? Porque os jornalistas são os olhos e os ouvidos dos palestinos e dessa dor. Cada vez mais eles matam mais jornalistas, já mataram mais de 100 nos últimos anos, inclusive Shireen Abu, que era jornalista cristã, assim como eu, árabe cristã. E existem 18 milhões de árabes cristãos espalhados ali naquela região, no Brasil também. Então, achar que árabe é sinônimo de muçulmano, árabes têm milhões de árabes cristãos que sempre viveram bem. Minha avó era cristã, a melhor amiga da minha avó era palestina, né? Meus avós eram sírio-libaneses, e era palestina, era muçulmana.
Então, aquela região é a região dos meus ancestrais, porque Síria, Líbano e Palestina foram um só país durante séculos, que chamava a Grande Síria, antes do Acordo de Sykes-Picot. O Acordo de Sykes-Picot, né, com a derrota do Império Otomano, e no final da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra fala: Império Otomano, vocês perderam, vocês vão dar tudo pra gente, que é o espólio de guerra. O Império Otomano ainda tenta negociar ali alguma coisa, não consegue, e aí tem que dar. E aí você tem, naquela época, muita gente fala assim: os cristãos árabes, libaneses vieram para o Brasil porque eram perseguidos pelo muçulmano. Mentira. Os muçulmanos nunca ali, não havia isso. O que houve no Líbano e naquela região entre Síria e Líbano foi a grande fome. Uma fome horrenda. Procurem, bloqueio naval. A França, assim que ela ganhou e começou a tomar conta daquela região junto com a Inglaterra, ela bloqueou o Monte Líbano, uma parte de Beirute, uma parte da Síria, para impedir que alimentos chegassem. E só chegavam alimentos pelo mar. E milhões de pessoas morreram de fome. E naquele momento, muitos sírio-libaneses vieram para o Brasil. Muito mais pela fome causada pelo Ocidente através do bloqueio naval do que por medo dos muçulmanos. Muitos deles, cristãos e muçulmanos, eram amigos. Assim como eu tenho amigos muçulmanos maravilhosos, maravilhosos, aqui no Brasil, na Itália, na Inglaterra. E acho que a gente precisa deixar bem claro: os maiores atentados cometidos desde 1948 foram cometidos por milícias judaicas. Procurem Irgun e Haganah, milícias judaicas assassinas antes da chegada de Israel, do Estado de Israel. Uma outra coisa: Oswaldo Aranha, que por acaso é tio-avô da minha mãe, mas eu nem falo muito isso, que eu tenho até Oswaldo Aranha, que era do lado da minha mãe, jamais fundou o Estado de Israel. Oi? Desculpa te interromper rapidinho, é que isso que você tá falando me remete também assim a outros temas, isso das milícias sionistas, e também você mencionou os outros crimes que são cometidos, né, por extremistas judeus ou sionistas assim que não são militares. E algo que ficou na minha cabeça que eu queria perguntar para você você passou ali pela Cisjordânia, né, por Nablus, Hebron, Jenin, e lá é um espaço de atuação muito forte ali desses colonos também, que hoje em dia a gente vê que vão acompanhados, que não são assim militares integrados, né, no exército, apesar do treinamento que tem e tudo, e cometem esses atos extremamente violentos que você narrou pra gente, que aconteciam lá atrás e seguem acontecendo. E aí eu queria perguntar, porque é uma dúvida, acredito que seja dúvida dos espectadores também: quando você passou lá por Nablus, Jenin, Hebron, você viu, assim, presenciou também esses atos de roubos de terra, de queimas de plantação, por parte desses setores, assim, desses colonos, desses que vão acompanhados ou não? Nossa, um dia eu sentei na calçada assim, perplexa. Eles cuspiram no rosto de uma senhora muçulmana. Eles cospem agora em cristãos também. Não sei se vocês viram várias matérias: extremistas judeus cospem em cristãos e tal. Era um costume do extremismo judaico da Idade Média, que eles estão trazendo de volta. Um desses extremistas judeus colonos empurrou essa senhora e eu falei: não faz isso, don't do that. E segurei ela, falei: you're crazy, she could be your grandmother. Aí eu falei: ela podia ser sua avó, você tá louco e tal. E ele achou que eu era, assim, ou descendente de libanesa, quer dizer, como eu sou mesmo, mas ele achou, assim, ou que eu era árabe vindo ali para... Daí ele falou assim: vocês árabes, tanto cristãos quanto muçulmanos, vocês, tanto cristãos como muçulmanos, serão nossos escravos, cala sua boca, shut up. Eu falei: me conta mais, como é que a gente vai ser um escravo? Eu falei: como assim? E eles têm uma coisa de que durante a Idade Média, houve a dominação de Saladino, que foi um grande combatente, né? Saladino, que foi humano, que foi na época das cruzadas, era muçulmano e salvou crianças cristãs, né, dos cruzados. Saladino salvou muito mais cristãos do que os cristãos cruzados. Então eles falam que teve o domínio dos muçulmanos ali em Jerusalém, naquela região toda, e teve o domínio cristão, e agora é o domínio judeu, e todos nós morreremos ou seremos escravos. Eu falei: e como é que vocês vão fazer isso? Eu fiquei tão perplexa, comecei a perguntar para ele.
Aí ele falou, eu posso falar com o meu líder, ele pode te dar uma entrevista. Eu falei, então todo mundo vai ser seu escravo. Ele por isso eu posso cuspir em você. São pessoas delirantes, armadas por Israel. Todos eles têm armas, as casas, os lugares ali, os assentamentos têm bunkers para eles se protegerem. Todos armados. Há pouco tempo, dois desses extremistas judeus perigosíssimos, assim, além desse que eu conversei, tem um que é bem conhecido lá, que com cabelão grande, assim, ele já matou, ele já estuprou, ele já fez de tudo, e ele sai da prisão recorrentemente, ele é colocado, esse extremista judeu sai. É preciso dizer que, por que Israel é um apartheid? É um apartheid porque você tem, inclusive, 2 sistemas judiciários. Qualquer lugar do mundo onde você tem um sistema brando para um grupo privilegiado, no caso, para os judeus, porque na carteira de identidade deles vem escrito se você é judeu, muçulmano ou cristão. Então, eles, na hora, eles sabiam que eu era cristã, né, por estar de cabelo solto, mas também tem muitas palestinas de cabelo solto, de jeans, muitas palestinas também laicas, mas enfim, eles sabem o que você é. Quando a gente estava passando por ali, nessa parte de Nablus, e eu estava com uma judia maravilhosa, que ela olha que coisa incrível, ela é samaritana. Israel está dizimando os judeus samaritanos porque eles apoiam os palestinos. Aqueles mesmos samaritanos da Bíblia, sabe? Aquele a que Jesus foi pedir, que ele fala da mulher samaritana que chegou e deu água, que está na Bíblia. Os samaritanos são uma minoria de judeus que se sentem palestinos. Desculpa, gente, estão sendo também mortos. E aí a gente estava ali e a placa palestina, então, por exemplo, se você é judeu, a sua placa é diferente para você poder passar em rodovias só para judeus. Sim, eu fotografei isso. Rodovias para judeus, que são as melhores. Escolas, as melhores, só para judeus. Aí você tem hospitais só para judeus, sendo que a Palestina, olha, os palestinos pagam impostos que vão também uma parte para Israel, só que Israel jamais devolve esses impostos. Então, assim, quando você vê a água, Jericó é a cidade mais antiga do mundo, habitada ininterruptamente. Jericó tem 11 mil anos. E é uma das cidades que desde a época, desde sempre, desde a Bíblia falava, Jericó é a cidade que tem a água mais saborosa, mais limpa do mundo. Israel começou a fechar fontes de água de Jericó. Algumas dessas fontes de água são só dos judeus. As melhores fontes, os palestinos, que são de Jericó há milênios, uma cidade de 11 mil anos, não tem acesso à água. Então, às vezes, as pessoas que não conhecem falam para mim, mas eu fui na Terra Santa e a plantação dos israelenses é melhor do que a dos palestinos. Eu falei, você sabia que Israel sequestra a água, concreta, coloca concreto na fonte de água, e a pessoa fica pasma, porque isso nunca aparece na sua TV. Isso inclusive, nunca aparece na grande mídia. Isso que você falou me lembrou que a gente, inclusive, acho que no nosso primeiro plantão Palestina, na semana passada, a gente trouxe o caso de julho em que os colonos israelenses eles concretaram uma nascente d'água que abastecia cerca de 25 famílias palestinas que eram de agricultores e eles simplesmente perderam o seu direito a plantar a comida que eles comem. Então é uma situação de injustiça que essas pessoas vão passando por conta desse sistema de apartheid que você trouxe pra gente. E aí você tem uma situação, por exemplo, a Palestina, quando, em 1948, você vê fotos da Palestina, era uma região que estava enriquecendo, que estava prosperando, então você tinha fábricas de, tipo um sabonete que era famoso na região, que eu cheguei a ver até no Líbano, há pouco tempo em Beirute, era um sabonete feito na Palestina que era famoso, você tinha fábrica de perfume, fábrica de azeite, tudo isso foi destruído, foi confiscado pelas milícias judaicas de Haganah e Irgun, né, em 1940, 45, foi sendo confiscado e dado a essas famílias que chegavam da Europa. Então, hoje, os palestinos são basicamente agricultores. O que sobrou foi a agricultura.
e a agricultura está sendo dizimada, a água está sendo roubada. Então é muito triste. Você tem crianças ali que sabem plantar a tâmara, né, que cultivam a tâmara, e aí Israel rouba essas propriedades e vende aqui no Brasil chamados de tâmara de Israel. É uma coisa assim, inacreditável, porque eu já vi, quando eu morava até o ano passado no Rio, num supermercado escrito tâmara de Israel. E aí você tem que tomar cuidado, porque tem um código, né, que significa que é de Israel, e a gente tentar comprar as tâmaras da Palestina, mas é tudo está ficando cada vez mais difícil. Então tem uma história que meu pai contava quando eu era pequenininha da tâmara, que é muito importante para mim até hoje, que eu acho que é a grande resiliência dos palestinos. Os palestinos são um exemplo para o mundo de humanidade, de resiliência, sabe? Que meu pai falava que um garoto falou assim para o pai, por que você fica sempre plantando tâmaras? Porque você nunca vai ver a tâmara crescer, porque a tâmara demora muito para crescer. Agora até tem tecnologia para ela crescer mais rápido, mas a tâmara, geralmente, ela demorava 90 anos, a tamareira, para dar uma tâmara. E o filho falou, mas você nunca vai comer essa tâmara. Ele falava, eu estou plantando algo que meus netos vão comer. E se eu pensasse assim, se todos pensassem assim, eu nunca teria experimentado a doçura da tâmara. Porque a doçura da tâmara, ela fica para quem vem depois. Tudo que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, que sobretudo que os palestinos estão fazendo, que é dentro da lei, que é dentro da resistência, como no campo de refugiados, né, através do boicote, ou de coisas que eles podem boicotar fabricadas em Israel, dentro, muitos palestinos numa resistência através da palavra, através da escola, através das professoras. Isso não é em vão. Isso é um grande exemplo para a gente, das tamareiras. Os palestinos são as tamareiras do mundo. E nós, o mundo, vai conhecer a doçura da justiça um dia através dos palestinos. A doçura da igualdade, a doçura de uma vida sem apartheid, porque você não consegue imaginar o que é o seu filho de 10 anos xingar um soldado israelense porque roubou a casa dele, a terra dele, matou a mãe dele, e ir preso com 10 anos. Eu tive em Beitúnia, que é onde tem o maior número de brasileiros ali na Palestina, né? Entrevistei várias mães, a mãe de um garoto que estava preso, só foi solto em 2016, e eu estava lá na semana que ele foi solto, e ele foi julgado, um garoto de 10 anos, por um tribunal militar. A Palestina é o único lugar do mundo que um garoto, uma criança e todos os civis são julgados pelo tribunal militar israelense. Mas um extremista judeu, que, para o desespero das minhas amigas judias que lutam contra isso, de tantos judeus como o Breno Altman, tantas pessoas que lutam contra isso, um extremista judeu que matou um garotinho queimado vivo, chamado Ali Dawabsha. Eu acho que vocês conhecem essa história, que ele foi queimado numa casa. Eles entraram e queimaram esse bebê no berço, na casa dele, e botaram fogo na casa desses palestinos. Esses judeus extremistas estão soltos. Eles ficaram presos, foram soltos. Esses, eles são ligados. Oi? E, inclusive, só enquanto a gente estava conversando aqui, nos últimos 40 minutos, foram presos também pelo menos 18, mais de 20 palestinos, na verdade, ali na Cisjordânia, em prisões arbitrárias. Aqui, enquanto a gente fala, eu estou acompanhando aqui o Al Jazeera. Sim. E só enquanto a gente estava falando, tem uma atualização de 37 minutos atrás, 30 palestinos presos ali na Cisjordânia, num complexo industrial em Halul, no norte de Hebron. E agora, há 8 minutos atrás, novas prisões, foram 6 trabalhadores presos, também lá na Cisjordânia, ali em Hebron. Então a gente vê exatamente o que você está narrando. A gente teve outras notícias aqui no chat, inclusive muitas saudações também à sua presença aqui. E, inclusive, obrigada, tem que anunciar, até com certa infelicidade, que nosso tempo está acabando aqui para continuar o programa, mas a gente teve muitas mensagens aqui de agradecimento da sua presença, de que aprenderam muito com você, e também agradecer profundamente, em nome do
a propósito, em nome do Jornal Nova Democracia também, a sua presença aqui, passar todo o seu conhecimento e saudar o seu trabalho também, a importância da sua obra que você está escrevendo e da sua decisão em ir lá, né, e viver com esses palestinos, viver com os refugiados lá em Shatila e vivendo junto com eles, relatar tudo isso, né? Você mesmo falou sobre o seletivismo, sobre o que eu escolho, né, retratar, falar, denunciar ou não, e você tomou uma decisão de suma importância de denunciar a injustiça, né, e de condenar e de elevar a justiça. Então, realmente saudar o seu trabalho e, infelizmente, aqui encaminhando para o final, mas deixar para últimas palavras também. Tá bom, obrigada pelo convite, obrigada também por tudo que foi dito, e assim, vocês também fazem um trabalho fundamental, porque a gente tem esse massacre físico e o massacre midiático, que é muito triste também, mas a mensagem que eu quero deixar é de esperança. Eu acho que alguma coisa está mudando no mundo, o mundo inteiro fez manifestações de solidariedade à Palestina,